trouxe suco pra gente. Obrigada, amor. Acho que está tudo ok com a câmera. O que vocês estão fazendo? Estamos organizando as coisas para começar a gravar. E as crianças, onde estão? Estão tirando cochilo. Vocês vão continuar contando a história de como se conheceram, é? Isso mesmo. Por que vocês não fazem algo diferente hoje e contam a história de como vocês me conheceram? Porque nós já contamos essa história. Tá, é mesmo. Eu posso ficar aqui então, enquanto vocês contam a história? Claro, aproveita e fica atrás da câmera para ver se está tudo ok enquanto gravamos. Ai, ótimo! Eu adoro ser assistente de youtuber. Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. Oi, gente. gente. Tudo bem? Você não, Cacilda. Você tem que ficar quietinha. Desculpa. Eu me empolguei. Prometo que vou ficar quietinha agora. Tá bom. Oi, gente. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos de volta à continuação da história de como nos conhecemos, fofuras. Mas que história é essa, Nath? Se você caiu aqui de paraquedas, estamos contando a história de como tudo começou e esse é o 3º episódio. Na descrição do vídeo já tem o link da playlist dessa série, então não deixem de conferir os primeiros capítulos. Vocês bateram não só o recorde de likes, como também o recorde de comentários. Vocês são massa, galera. E olha que nós nem colocamos meta de likes no último episódio, hein? Vamos então colocar uma meta de likes hoje. Pela primeira vez na história desse canal, vamos pedir a meta de 9.000 likes. 9.000? Relaxa, acredito no apoio da galera. O emoji hoje é aquele presentinho, sabe? Porque vai ser um presentão que vocês nos darão batendo essa meta. Bora lá! Muitos presentinhos nos comentários, fofuras. E vamos continuar com a história. Pois bem, no último episódio vocês viram que as coisas saíram um pouco de controle. No fundo, aquilo mexeu comigo, pois eu não queria parecer um idiota. Então, no final daquela tarde... Poxa, eu tenho que aprender a cozinhar alguma coisa que não seja miojo e ovo. Eu não aguento mais. Chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Alô? E aí, Victor, como é que tá? Você me deixou em maus lençóis, Simon. Por que você não me disse quem viria pegar os livros? Porque eu não sabia, ué. Quem foi pegar os livros? A Nath. E você tá nervosinho por quê? Deveria era me agradecer. Não é todo dia que uma gatinha daquelas bate na sua porta. Só se for gatinha selvagem. A gente discutiu de novo. Não brinca, cara. Quem consegue discutir com uma coisinha fofa daquelas? Não é possível. Mas saca só, meu pai me liberou mais cedo hoje. Vamos comer alguma coisa com a galera naquela lanchonete retrô de Windenburg? Aí você me conta o que aconteceu. Boa ideia. Eu tô querendo comer alguma coisa que não seja miojo ou ovo. Mas peraí, quando você fala galera, isso inclui a Nath? Os meus créditos estão acabando, cara. Eu passo aí mais tarde pra gente ir junto, tá bom? A gente se fala. Créditos? Mas você me ligou a cobrar. Eu tô começando a achar que todo mundo desliga o telefone na minha cara. Tá, vai ser legal sair um pouco de casa. Eu vou me apressar porque hoje é dia de lavar a juba. E que juba, hein? Como você dava conta daquele cabelo de sereia? Ei, não era cabelo de sereia, era estilo. Sereias são estilosas, meu amor. Eu bem sei. Cacilda, você não pode interromper a história. Tá, desculpa. Agora é minha vez. Depois do aborrecimento daquele dia, minha amiga Sayuri, que não tinha hora pra trabalhar, naquele dia saiu mais cedo do que imaginava do trabalho. Desculpa, amiga. Se eu soubesse que o amigo do Simon era ele, eu não teria te pedido pra pegar os livros. Tá tudo bem, amiga. Se eu soubesse também que me dariam folga amanhã, eu mesma teria ido. Relaxa, amiga. Tá tudo bem. Sério. Vamos esquecer isso indo encontrar com as meninas. Vamos. Vou só perguntar se a Naya quer ir com a gente. Vou só escovar os dentes e já desço. Pode entrar. Oi, Naya. Você está ocupada? Estou não, pode falar. Ótimo. Então não tem desculpas pra não sair conosco e comer algo fora. Você me pegou. Vamos lá, então. Enquanto isso... E vocês discutiram por isso?
Eu sei, foi idiotice, mas agora eu tô me sentindo um pouco mal por isso. Ela vai estar lá? Vai. Eu tava pensando em pedir desculpas, mas isso também pode ser uma má ideia. E se eu perder o controle? E começar a falar ainda mais besteiras? Ah, cara, eu acho que não é boa ideia eu ir. Você tá me cheirando a paixão reprimida. Ah, não fala besteira. Eu não entendo muito dessas coisas de amor, mas isso daí que tu tá sentindo tá meio óbvio. Aquela patricinha não faz o meu tipo. Ih, olha lá, paixão reprimida. Deixa de conversa fiada e vamos nessa. Ih, tá apaixonadinho ele. Com quem será? Com quem será? Com quem será que o Vitor vai casar? Olá, Vitor. Eu tava passando aqui perto e resolvi dar um pulinho aqui pra te dizer um oi. Ah, oi, Fernanda. Chegou tarde. Estamos indo até a lanchonete retrô encontrar com a galera. Ah, é? Eu posso ir junto? Por que não? Quanto mais melhor. Lá vem você falar desse embuste de novo. Quem era ela? Uma garota que era afim de mim e a Nath tinha ciúmes dela. Eu não. Ai, essa história tá ficando cada vez mais interessante. Rolou barraco? Não foi bem um barraco. Mas deixa eu continuar a história. Espera, estávamos indo para a lanchonete, certo? Então, pra você que tá assistindo até aqui, deixa um emoji de cachorro-quente nos comentários. Não tem problema se você já colocou o emoji de presente. Coloca agora o de cachorro-quente, esse vai ser o nosso emoji secreto, combinado? Tipo um clubinho? Ai, adorei a ideia. Emoji secreto e tudo. Agora contem logo o que aconteceu, que eu tô muito curiosa. Meia-noite no meu quarto, ela vai subir. Ouço passos na escada, vejo a porta abrir. Um abajur cor de carne, um lençol azul. Eu, Simon e a Fernanda fomos os primeiros a chegar. Encontramos com nosso amigo Matheus por lá. Eu não lembro muito bem o assunto que a gente estava conversando, mas eu lembro que tinha umas garotas que não paravam de cantar no karaokê. Meninas, se eu fosse vocês, eu não entrava aí, não. Por quê? Que houve? A Flor e a Pícia não largam o microfone desde a hora que chegaram. Meus ouvidos já não aguentam mais. Cruz credo. Ah, para! Não deve estar tão ruim assim. Essa aqui é a nossa colega de quarto, Naya. Naya Naomi, Naomi Naya. Oi, Naya. Oi, prazer. Ouça o que eu digo e poupe seus ouvidos. Então, eu vi a Nath passando pela porta e todas aquelas sensações voltaram. Minhas mãos começaram a suar e eu senti minhas pupilas dilatando. Mas eu estava determinado a me concentrar e a pedir desculpas. Eu já volto, galera. Eu tenho que resolver uma coisa. Ei, posso falar com você? Comigo? É, só vai levar uns minutos. Tá, tudo bem. Tem uma mesa ali atrás que tá menos barulhenta. Vamos. Já volto, meninas. Xiii, não sei se é uma boa ideia esses dois juntos. Por quê? Parece que os dois não se bicam. Então... Eu queria me desculpar pelas coisas que eu disse essa manhã. Eu gostaria que você soubesse que eu não penso aquelas coisas de verdade. É que eu havia acordado há pouco tempo, o meu cérebro não estava raciocinando direito e eu comecei a falar besteiras. Sem problemas. Está desculpado. Se você se interessar, eu posso até te dar umas aulas. Eu até que gostaria, mas ultimamente meu tempo tá tão corrido. Eu estou mergulhando de cabeça em algo novo e quase não me sobra tempo para hobbies. Eu tenho me distanciado cada vez mais das coisas que eu gosto de fazer por causa das coisas que eu preciso fazer. Mas você deve ter, sei lá, o apoio dos seus pais. Pouco. Eu não moro mais com eles. Ah, não? Eu pensei que você fosse uma patricinha mimada pelos pais. Patricinha mimada? Parece que você tira conclusões precipitadas sobre as pessoas, Vitor. É, você tem razão. Me desculpa mais uma vez. Então, me conta um pouco mais sobre você. Bom, eu me formei há pouco tempo, divido apartamento com 2 colegas de quarto, tenho uma irmã que ainda está na universidade e que depende 100% dos meus pais. E eu quero tirar um pouco do peso de ter que continuar sustentando uma filha adulta. Então, eu estou me virando como posso para me sustentar. E você? Bom, eu moro sozinho. Me sustento. Eu sou filho único e, como você pôde perceber, eu tenho música como hobby.
Até que enfim você chegou. Você poderia ter me avisado antes que viria pra cá. Decidi de última hora. Olha aquela lambisgoia dando em cima do Vitor. Parece uma conversa casual. Tá na cara que ela tá dando em cima dele. Preciso fazer alguma coisa pra tirar essa coisinha sem sal do meu caminho. Acho melhor você ir embora. O quê? Mas eu acabei de chegar. Se ele te ver aqui, eu não vou ter desculpas pra pedir uma carona. Ai, você tá doida. Eu não vou embora, não. Pedi um lanche, só vou depois que eu comer. Ai, tá bom. Mas você vai ter que me ajudar a pensar em alguma coisa pra eu ficar com o Vitor no acampamento. Você vai mesmo acampar? Mas você odeia isso. Mas o Vitor gosta. E eu não vou dar chances àquela oferecida de ficar sozinha com ele. Então prepare suas malas que nós vamos acampar. Aquela noite foi divertida. Tivemos um papo agradável e eu comecei a baixar a guarda em relação ao Vitor. Como posso dizer? Eu comecei a vê-lo com outros olhos. Ele parecia um cara sério e misterioso, mas eu consegui enxergar um cara divertido por trás daquela carcaça. Eu me diverti cantando com as meninas e também vi ele indo embora com o embuste. De repente vira um filme todo, câmera lenta. E eu acho que eu gosto mesmo de você, bem do jeito que você é. Fernanda. O nome dela era Fernanda. Vai ficar defendendo ela agora? Eu prefiro embuste. Defendendo do quê? Naquela noite, eu só dei uma carona até a casa dela. E ela perguntou se poderia ir de carro comigo até o acampamento. Ai, que oferecida. E você deu carona? Ah, vamos parar de falar dela? Espera, tem uma coisa que aconteceu naquela semana que eu nunca te contei. O quê? Calma aí. Não tem nada a ver com ela. É que naquela semana, eu tava na academia de dança e música, pois eu gostava da acústica do ambiente pra fazer solos de guitarra. Eu tava passando quando... E naquele dia eu tive a certeza de que eu tava apaixonado. Ah, que lindo! Isso aqui está melhor que os filmes de romance que eu andei assistindo. Mas tem tanta coisa que eu quero perguntar. Você era bailarina, Nath? Desde criança. E você já viu fotos minhas vestidas de bailarina? Ah, é? Eu pensei que era uma fantasia de Halloween.
Cacilda, eu era muito boa, viu? Só foi um hobby que a vida adulta me tirou com o tempo. Ah, depois eu quero umas aulas. Bom, vamos encerrar o vídeo de hoje por aqui. Não esquece do nosso emoji secreto, galera. E do like! A meta é 9.000, né? Essa história tá boa demais, meu povo. Merece 10.000 likes. Tô louca pra saber o que vai acontecer nesse acampamento. Obrigada, Cacilda. Nós vamos ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Até. Tchau!